Olá, assinantes da plataforma Líder, seja bem-vindo ao curso de Planejamento Estratégico. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Isaías, da agência Líder, consultor, palestrante, e esse novo curso com certeza vai acrescentar muito valor à sua liderança. Espero, portanto, que o conteúdo seja realmente algo que venha enriquecer, tá? A nossa proposta é tão somente oferecer o melhor conteúdo e, com isso, equipar a liderança, tá? Equipar a liderança, equipar os líderes, essa é a nossa missão. Portanto, seja bem-vindo a mais um curso da plataforma Líder, ok? Bem, essa é uma aula inaugural, na verdade, uma apresentação do que vem por aí, tá? Nessa aula nós vamos fazer apenas algumas considerações preliminares e eu vou apresentar então o conteúdo programático desse curso. Então, sem demora, vamos à nossa tela, ok? Muito bem. Planejamento estratégico. E nessa aula inaugural nós vamos abordar uma apresentação. Eu preciso mesmo do planejamento estratégico, mas o que é planejamento estratégico e o conteúdo do curso, tá? O que é que nós vamos tratar, o que é que nós vamos discutir nesse curso de planejamento estratégico, tá? Bem, a pergunta que normalmente se faz é: eu preciso mesmo do planejamento estratégico? Você que lidera uma igreja de pequeno porte, ou você que tem uma microempresa, normalmente o pensamento é o seguinte: eu sou tão pequeno, eu acredito que esse negócio de planejamento estratégico já para aquelas grandes empresas, ou para aquela mega igreja, ou para aquela organização de um porte significativo. Eu sou pequeno demais, eu não preciso de planejamento estratégico. Bem, entenda que planejar é estruturar o caminho entre o desejo e a ação. Isso vale para qualquer coisa que não possa ser executada agora. Pessoas capazes e bem-sucedidas repetem sistematicamente que a capacidade de priorizar e dizer não para as distrações é um dos fatores chaves do seu sucesso. O que nós estamos querendo dizer, em outras palavras, é que nada, seja pequeno, médio ou de grande porte, nada se faz, nenhum projeto, nada se faz sem planejamento, tá certo? Então, não importa se você lidera uma pequena igreja, se você gerencia, ou se você tem uma empresa de pequeno porte, você precisa planejar. O planejamento é essencial, e você não vai alcançar, você não vai galgar um nível maior de conquista, ou você não vai realizar aquele desejo, aquele sonho, sem o prévio planejamento, tá? Por isso que colocamos aqui, isso vale para qualquer coisa que não possa ser executada agora, tá? E é importante frisar que pessoas bem-sucedidas, elas falam da capacidade de priorizar, tá? E planejamento fala exatamente disso, tá? O que é prioridade? O planejamento, ele alinha as prioridades, ele coloca em ordem as prioridades, e uma vez que você prioriza, você evita, portanto, as chamadas distrações, tá? E é o que nós vamos falar aqui daqui a pouco. É impossível, portanto, desenvolver qualquer projeto sem planejamento, tá certo? Sem planejamento.
Isso vale para o empresário, isso vale para o pastor, isso vale para o líder, não importa. Seja uma empresa, seja uma organização não governamental, seja uma igreja, uma congregação, não importa. É impossível desenvolver qualquer projeto sem planejamento. Mas não estamos falando de um simples planejamento, estamos falando de um planejamento estratégico, tá ok? Podemos falar de planejamento e só, e podemos falar de planejamento estratégico, tá? Que é exatamente o foco desse curso, o tema desse curso, planejamento estratégico, tá? Mas o que é um planejamento estratégico? Nós falamos há pouco sobre distração e é importante você entender que somos sim distraídos por natureza. Entenda isso, somos distraídos por natureza, tá certo? A nossa mente ela tem essa capacidade, certo, de perder o foco, de distrair, tá? Entenda isso. Precisamos de planejamento, portanto, para focar nossa energia e nossa atenção, para que nossa ação nos leve na direção que desejamos e não na direção a que as distrações nos induzem. Veja bem, normalmente, fim de ano, alguém tem o costume de fazer aquela lista, né, de coisas que deseja realizar, conquistar ao longo do ano que se inicia, tá? E é muito comum que lá no mês de março, abril, essa pessoa que fez a sua listinha, né, de atividades, de realizações, ela já não lembra mais, ela esqueceu, ela deixou cair no esquecimento. E por que ela esqueceu? Porque ela se distraiu, tá? As coisas vão acontecendo, tá? E é natural que percamos o foco, certo? Por conta das coisas que vão acontecendo, que vão aparecendo e que vão tirando, portanto, a nossa atenção e servem, portanto, como distração. Tá? Então, precisamos do planejamento exatamente nesse sentido, tá? Para focar a energia, focar a atenção, tá? Porque senão, essas coisas que vão surgindo ao longo da caminhada, elas vão com certeza nos levar numa direção diferente daquela que nós estabelecemos lá quando fizemos aquela listinha, aquela lista de atividades, de realizações, tá? Então nós precisamos de planejamento exatamente por isso, porque precisamos de foco, tá? Senão a distração ela vem com certeza e aí nós vamos numa direção oposta. Planejamento estratégico é, portanto, uma sequência de rituais executados por uma igreja, por uma organização não governamental, por uma empresa, para focar sua atenção, tá certo? Planejamento estratégico é uma sequência de rituais executados por uma empresa, uma ONG, uma igreja, para focar sua atenção. Nós falamos aqui há pouco que precisamos de planejamento exatamente para focar. E quando estamos focados, tá, evitamos, portanto, as chamadas distrações. Tá? Então, quando eu foco, tá, minha energia, minha atenção, então eu vou exatamente naquela direção que eu firmei, que eu estabeleci. Se não tenho foco, tá, as distrações elas acabam, portanto, me levando numa direção totalmente diferente. Tá? Então, o planejamento estratégico é essa sequência de rituais, tá, que vão dar à empresa, à ONG, à igreja, tá, essa capacidade de focar a sua atenção. Tá ok? Então,
O que veremos nesse curso? Considerando que planejamento estratégico é essa sequência de rituais executados, tá? O que veremos neste curso? Então, vamos lá. Esse curso, gente, ele está dividido em 3 unidades, tá? A primeira unidade nós vamos falar de processo, tá? E no processo nós vamos falar sobre qual o melhor momento para executar um planejamento estratégico, tá? A pergunta não é se você deve ou não fazer um planejamento estratégico. Nós já falamos há pouco que, independente do tamanho do seu negócio, independente do tamanho da sua igreja ou congregação, sim, você deve fazer o planejamento estratégico. A pergunta é: qual o melhor momento, tá? Qual o melhor momento para executar um planejamento estratégico? A unidade 2, nós vamos trabalhar o método, tá? E aí nós vamos falar um pouco de metodologia, vamos compartilhar alguns passos, tá? E vamos falar também da importância da escolha do método correto, tá? Podemos falar de método de planejamento estratégico, tá? O planejamento estratégico, como nós falamos, tá? É esse ritual, tá? Essa sequência de rituais, tá? E dentro do planejamento estratégico nós vamos encontrar os métodos, tá? E na unidade 2 nós vamos trabalhar exatamente isso, tá? Nós vamos falar sobre a importância da escolha do método correto, tá? Para você entender melhor, veja bem, algumas pessoas quando falam de planejamento estratégico, elas já pensam naquela reunião que acontece ou no fim do ano ou no início do ano. Então é uma reunião anual, e nessa reunião anual se discute metas, se discute orçamento, tá? Então é uma reunião anual, tá? Muitas vezes chata, maçante, tá? Exaustiva, tá? Onde se trabalha missão, visão, valores, metas, orçamento, tá? Bem, falar de planejamento estratégico que acontece uma vez por ano é um método, tá? Mas é possível sim realizar um planejamento estratégico a cada 3 meses, tá? A cada 6 meses, um semestre, tá? Então, nessa unidade nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a importância da escolha do método correto, tá? E vamos falar também da execução na unidade 3, ou seja, como transformar o plano em realidade, como as metas são desdobradas, como o plano é comunicado, como a sua execução é monitorada, como fazer as correções, tá? Ajustes. Tá? O planejamento estratégico ele nos permite isso, fazer ajustes, corrigir uma meta, ajustar uma meta. Tá? Então, nós vamos falar sobre isso na unidade 3, quando nós vamos falar então de execução. Tá ok? Então, gente, nessa apresentação especial, nessa apresentação inicial, tá? O que eu queria compartilhar com vocês é exatamente isso. Tá? Será que eu preciso mesmo de planejamento estratégico? Sim, todos precisam de um planejamento estratégico. Se você tem um desejo, se você tem um sonho, se você tem um projeto, seja ele grande, pequeno, não importa, você tem que planejar. Tá? Você precisa planejar. Planejamento, tá? É essencial. Por quê? Porque é impossível desenvolver qualquer projeto sem planejamento. Tá? Mas não estamos falando de um planejamento simples, estamos falando de um planejamento estratégico. Tá? E na próxima aula nós vamos falar por que estratégico. Tá? Mas o que é um planejamento estratégico? Tá? Considerando que somos distraídos por natureza, tá? Precisamos então focar nossa energia, nossa atenção, tá? E por isso precisamos de planejamento, porque o planejamento ele vem exatamente com esse fim, focar nossa energia e nossa atenção para que nossa ação nos leve exatamente naquela direção que desejamos, tá? Planejamento estratégico é, portanto, essa sequência de rituais executados por uma empresa, uma ONG, uma igreja, para focar a sua atenção, tá ok? E, como já falamos, essa é
esse é o conteúdo programático do curso, tá? Unidade 1, processo, unidade 2, método, unidade 3, execução. São esses 3 capítulos, essas 3 unidades, tá? Do curso de planejamento estratégico, processo, método, execução. Na próxima aula nós vamos iniciar então o curso propriamente dito, tá? Iniciaremos a unidade 1 do curso e já entregaremos uma importante ferramenta de planejamento estratégico, que é a ferramenta de missão, visão e valores. Então, na próxima aula, tá? Iniciaremos a unidade 1, ok? Entregando já essa importante ferramenta, ok, gente? Então, deixa eu voltar aqui para o nosso vídeo, encerrando assim a nossa aula inaugural. Tá? Muito bem, então, como falamos, é o início de uma caminhada e eu espero, portanto, que esse curso, como falamos no início, venha acrescentar muito valor, tá ok? Bem, qualquer dúvida, tá? Qualquer comentário, e é importante, tá? Eu sempre faço questão de lembrar isso, é importante um feedback, é importante um retorno, tá? É importante que você diga, a aula foi isso, tá faltando isso, tá? É muito importante esse retorno, porque a plataforma de ensino líder, tá? Ela está sendo construída pouco a pouco. Então, é com esse retorno que vocês dão que a gente consegue melhorar, que a gente consegue aprimorar, tá? Essa plataforma. Então, aqui do lado, tá? ou aqui, agora eu estou meio perdido, tem um botão mensagens, tá? Então, você clicando nesse botão, tá? Abre uma tela onde você vai digitar a sua mensagem, tá? Então, você manda a sua mensagem, uma dúvida, um comentário, tá? Uma sugestão, tá? É muito importante a gente estabelecer esse feedback, estabelecer essa interação, tá ok, gente? Então, seja bem-vindo ao curso de planejamento estratégico, tá? Dentro da plataforma, tá? Nós temos outros cursos focados, voltados para a liderança, táticas de influência, habilidade de comunicação, desenvolvimento da liderança, tá? Liderança criativa, tá ok? Então, você como assinante, você tem acesso ilimitado a todo esse conteúdo e espero, portanto, que essa plataforma venha acrescentar muito valor. Então, muito obrigado pela sua atenção, Deus abençoe e até a próxima aula, portanto, do nosso curso de planejamento estratégico. Deus abençoe.